Boa tarde, tomo 804. A gente vai continuar trabalhando o triângulo. Como a gente vai trabalhar a condição de existência de um triângulo? Claro que a gente vai utilizar a régua. Vocês podem perceber que são três medidas aí diferentes, né? A gente vai tentar juntar todos esses segmentos para ver se a gente consegue fechar a figura, tá? Vamos ver o passo a passo aí, ó, para ver como é que vai ficar a situação, tá? Porque vocês vão testar aí se dá para fechar a figura. Se fechar, você forma um triângulo que é um polígono. Uma figura aberta que não tem as ligações dos pontos que são os vértices não são polígonos. E eu já tinha falado com vocês que o menor polígono que existe é o triângulo. Então, com essas três medidas a gente consegue fazer. Agora, olha a segunda situação, tá? Desculpa. 2, 3 e 6 centímetros. Observando aqui, ó, vocês podem analisar base 6, uma parte 3 e uma parte 2. Vocês estão percebendo que nem está dando para fechar a figura. Formou um triângulo? O que vocês acham aí através da figura? Obviamente que não, né? Não é possível construir um triângulo com essas três medidas aí, porque não vai fechar. Aí aqui na parte de baixo tá assim, ó. 6 é a maior medida, né? 6 é maior que 2 mais 3. Ou seja, 2 mais 3 é 5. 6 é maior que 5. Tá? Dá para perceber aí. A gente vai utilizando cada medida aí. Agora, quando a gente vai analisar o outro, ó, 7 centímetros é menor que 3 mais 5. Porque 3 mais 5 é 8 e 7 é menor que 8, correto? Uma outra, para existir o triângulo, todas as medidas precisam ser menores que a soma dos outros dois lados. Olha na segunda situação, ó, 5 centímetros é menor que 3 mais 7, que 3 mais 7 é 10. Obviamente 5 é menor que 10. E 3 centímetros é menor que 5 mais 7. Fazendo aqui, ó, olhando a definição, ó, em todo triângulo, a medida de qualquer lado é menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Foi a comparação que eu fiz agora, porque se for maior, não vai dar certo. A gente não consegue fechar a figura para formar um triângulo. Olha os exemplos seguintes, né? Verificar se existe o triângulo cujos lados medem 12, 9 e 8 centímetros. Aí vou usar o 12 e vou somar o 9 com 8, os dois que sobraram. 9 mais 8 não é 17? Então 12 é menor que 17. Beleza. Então formou o triângulo. Olha a letra B, para a gente poder verificar aí. Tá? 15, 10 e 4 centímetros. 15, peguei o 15, que é o maior. O 15, ele é menor que a soma dos outros dois lados, que 10 mais 4? Não. O 15 é maior, porque 10 mais 4 dá 14. Então, esse triângulo não é possível, tá bom? Isso está na página 198 do livro de vocês. Agora a gente vai estudar outros elementos de um triângulo, parte teórica, tá? Além dos lados, vértices, ângulos internos e ângulos externos, os triângulos têm outros elementos, os quais estudaremos a seguir. Mediana. O que é uma mediana? É um segmento que fica na parte interna de um triângulo, tá? Como vocês podem perceber aí, na qual o triângulo vai ficar dividido em duas partes. Beleza? Tá? Essa distância do ponto A até o ponto M é chamada de mediana relativa ao vértice A. Vértice é o ponto de ligação de duas semirretas para a gente poder fechar a figura.
e formar um polígono, como eu já havia explicado para você em algumas aulas, tá? Ou de mediana relativa a BC. BC é a base. Vocês vão perceber que a distância do B até o M é a mesma distância do M até o C, ó. Então, mediana de um triângulo, a definição é o segmento que tem extremidade e um vértice no ponto médio do lado oposto. Lado oposto, obviamente, é lado contrário. Agora a gente vai ver o que é baricentro. Perdão, baricentro dentro das medianas, tá? O que vai acontecer agora, ó? Do T até o M é mediana. Vocês podem observar que tem mais duas partes tracejadas dentro do triângulo. E tem um G aí dentro, tá? Em qualquer triângulo, as três medianas, as três linhas foram traçadas dentro do triângulo, tá? Se elas passarem no mesmo ponto, esse ponto é chamado de baricentro, tá? Então, no triângulo TUV, nós temos, ó, TM é a mediana relativa ao lado UV, que é a base. Depois, UATN é a mediana relativa ao lado TV. E por último, VP, né, é a mediana relativa ao TU. Vocês podem verificar mais uma vez, tem marcações aí, ó. Na parte de baixo, que é a base do triângulo, tem uma marcação aqui e outra aqui. Ao lado direito tem dois tracinhos aqui e dois aqui. Ao lado esquerdo, 3 aqui e 3 aqui. Tá bom? Agora a gente vai ver bissetriz, tá? A bissetriz, né? A gente pode perceber que tem um segmento aí, que é a distância do ponto A até o ponto D. A bissetriz, ela está relacionada ao ângulo interno. A gente dividiu o triângulo em duas partes quando, né, tracejamos essa bissetriz em vermelho aí. Vocês podem observar que o ângulo ficou dividido em duas partes iguais. Quando isso ocorrer, é a bissetriz, tá? Se o ângulo todo estivesse valendo 50 graus, cada pedacinho dele, porque está dividido em duas partes iguais, corresponderia a 25 graus. Então tem a definição embaixo aí, ó. Prefiro até explicar, né? E falar a definição depois, para facilitar a vida de vocês. Então é o segmento que divide um ângulo interno em dois ângulos congruentes, né? Como eu falei, tem a mesma medida. E possui uma extremidade em um dos vértices desse ângulo. A extremidade, né? A com a extremidade D, que são as pontas. Tá bom? Olha o exemplo aí, ó. Agora a gente vai ver o exemplo do incentro, que é um encontro de três bissetrizes, tá? No triângulo XYZ, de X, tá, até o D é bissetriz relativa ao ângulo X, porque o ângulo está na parte superior. Depois, YE é a bissetriz relativa ao ângulo Y, porque as marcações dos ângulos estão ligadas ao vértice Y. De Z até F é a bissetriz relativa a quem? A Z. Então, vocês observaram, quando for a classificação do incentro, é quando tem três ângulos internos, né? Porque são três bissetrizes. Então, a gente estudou incentro, baricentro, né? Bissetriz, como vocês podem observar aqui, e a mediana. Então, isso é só a parte teórica, tá? E a altura aqui, para poder mostrar para vocês, tá? Tem um ângulo aqui, ó. Esse ângulo reto aqui corresponde ao quê? 90 graus. Então, a distância de A até H é a altura em relação a BC.
Professor, mas por que em relação a BC? Porque BC é a sustentação, ou seja, é a base desse triângulo, tá? Então, a altura de um triângulo é um segmento com extremidades em um dos vértices e no lado oposto a esse vértice, ou seu prolongamento, porque a linha pode prolongar, pode ter continuidade, dar continuidade nela, e que é perpendicular. Então, quando falar perpendicular, vai ter essa linha aqui em vermelho, esse ponto com esse quadradinho no meio que representa um ângulo reto. Beleza, galera? Então, outros exemplos aí como vocês podem analisar. Veja a altura relativa ao lado MN em cada um dos triângulos. Mesmo o triângulo estando de cabeça para baixo, tem altura aí, tem ângulo reto, tá bom? Agora o exemplo do ortocentro. Ortocentro é quando são três alturas, tudo na parte de dentro da figura. E outra coisa também, o ortocentro, ele vai apresentar três ângulos retos, 1, 2, 3, tá? Então, o segmento AH1 é a altura relativa ao lado BC, BC. Depois BH2 relativo a quem? AC. E BH3 relacionado ao lado AB. Beleza? Agora, exemplo 2. Tá? Considere o triângulo obtusângulo. Obtusângulo é um ângulo que é maior que 90 graus. Então, o segmento DH1, DH1 é a altura relativa ao lado, o que? EF. Depois o segmento, é só observar a figura, EH2, eu estou indo com a setinha. É a altura relativa a quem? A distância do ponto D até o ponto F. E o segmento, cadê? FH3 é a altura relativa ao lado D até o E. Então, tudo está relacionado à distância. Olha o exemplo 3 aqui também, Considere o triângulo PQR reto em que? Reto porque tem um ângulo de 90 graus. O segmento QH, que é a distância, segmento é distância, é a altura relativa ao lado P até R. A altura relativa ao lado PQ coincide com o centro QR. E a altura relativa do lado QR coincide com o cateto PQ. Lembrando que cateto é lado e hipotenusa é o maior lado do triângulo, tá bom, gente? Vou colocar os exercícios na plataforma para vocês fazerem.